Aula 8, então. Estamos direto nela. Agora a gente vai começar a trabalhar com motores. Nessa aula a gente vai pegar o motor DC com redutor, que é o motor mais comum e mais simples de acionar. A gente vai ter motor DC com o módulo ponte H, que é um módulo para controle dele. Aqui está o circuito. Então a gente tem um motor ligado no módulo. Esse módulo funciona para 2 motores simultâneos. A gente vai usar só um, né? Alimentar o módulo também com a bateria de 9 volts. Isso para ele ter mais força, que até dá para aumentar, para alimentar pelo Arduino, mas o ideal é ter uma fonte externa, então a gente vai usar a bateria. E 2 botões de pulso. Então nós vamos fazer 2 experimentos. O primeiro dele vai ser, vamos dizer, o simples, a ligação simples, simplesmente clicando num dos botões ele vai girar num sentido, clicando no segundo botão ele vai girar no sentido oposto. Então, esse vamos dizer que é o modo simples de ligar o motor. Além disso, a gente vai programar ele para que ele fique ligado durante 5 segundos em cada um desses botões. Então esse vai ser o primeiro experimento. Aqui está o código dele. Depois a gente vai detalhar melhor também. Mas esse é simples. Simplesmente liga a saída digital num sentido e desliga a oposta, que seria vamos trabalhar com a saída 9 e 10. E no caso contrário, se ligar o segundo botão, ele simplesmente vai inverter esses dois. As duas saídas, vamos usar a 10 ao invés da 9 e vice-versa. Depois nós vamos fazer um segundo experimento, que aí é um pouquinho mais complexo. E se a gente quiser mudar a velocidade do motor, a gente precisa variar essa tensão. Então como é que a gente conseguiria fazer isso? Com uma plaquinha para variar essa tensão, mas no projeto a gente não tem essa plaquinha. Então a gente consegue simular isso no Arduino usando a saída PWM, que é aquela que bem no início eu comentei sobre isso. Nós vamos usar a saída 9 e 10, por exemplo, que dá para fazer isso. É como se ele simulasse a tensão, ele consegue quebrar essa tensão do mesmo modo que o potenciômetro, em vez de entregar os 5 volts que seria na saída normal digital, ele vai entregar uma fração desse valor. Então a gente consegue mandar uma tensão menor para o módulo e aí vai fazer com que o motor gire numa rotação mais baixa. Então, esse é o segundo experimento. A gente vai mudar algumas linhas do código. Aqui está o segundo código. Que em vez de trabalhar com saída digital, a gente vai simular uma saída analógica. Então, basicamente, é essa linha 27 que muda tudo. Então, ao invés de simplesmente mandar ele trabalhar com high e low, ou seja, ligar e desligar a saída 10, nós vamos mandar um valor que pode ir em torno de 70, 80 até 256. Então, dá para simular, inclusive, isso, colocar ler essa tensão no multímetro. Se quiser fazer isso também é bem útil. E na prática nós vamos fazer depois. Além disso, outras possíveis aulas usando circuito similar. Programar os botões para que o motor permaneça ligado enquanto o botão estiver acionado. Em vez de usar aquele temporizador ou delay de 5 segundos, simplesmente tirou o botão, tirou a mão do botão, ele tem que parar. Segundo, botão acionado, liga o motor 5 segundos em um sentido e 5 segundos em outro sentido. Então isso a gente faz o mesmo circuito, não vai mudar nada, só muda a programação. Então são duas opções de aulas semelhantes
para evoluir um pouco nessa questão de acionamento. Então aqui está o circuito. Esse aqui é o módulo ponte H, que vai controlar o motor. Aqui tem a bateria alimentando esse lado do circuito, que é o que está alimentando o módulo. Aqui tem os dois botões, que vão direto para o Arduino, que vão controlar, vamos dizer, o sentido de rotação dele, né? E aqui a ligação do módulo também nas entradas 9 e 10. Uma coisa importante, sempre que a gente trabalha com bateria aqui, a gente tem que usar uma ligação para unificar ou zerar esse zero do ground do Arduino com o ground da bateria. Então tem que ligar essas duas trilhas. Isso é sempre importante fazer. Então esse vai ser o primeiro experimento. Simplesmente quando clicar no botão ele vai girar num sentido, quando clicar no outro vai girar no outro. Com os 5 segundos de temporizador que a gente coordenou. Então aqui dá para ver que ele vai usar os 5 volts que está saindo aqui, digital. A tensão é essa, não tem muito o que fazer em relação a isso. Se quiser variar a velocidade, não tem outra opção. Agora eu vou usar o segundo experimento, que a gente está simulando a saída analógica. Então aqui o PWM, né, que ele vai diminuir essa tensão. Então em um dos botões ele vai continuar como estava antes, que é esse aqui. E no outro ele vai estar entregando uma tensão menor. Então a velocidade do motor tem que ser, com certeza tem que ser menor que aquela outra. Ó. E conforme a gente variar esse valor, que inicialmente era 80, eu vou colocar 100 agora. Ele vai aumentar um pouco. Vamos comparar de novo com o original. Então, resumindo, se quiser variar a velocidade do motor, tem que variar a tensão.